Quero compartilhar algo aqui da palavra de Deus com você a respeito da vinda do reino de Deus. Nós vamos ler em Lucas 17, versículo 20, a partir do 20. Vou ler o 20 e o 21. Olha o que está escrito. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou vejam, está ali, porque o reino de Deus estará dentro de vocês. Amém? É muito forte essa palavra. Os judeus, eles esperavam que Jesus viesse, que o Messias viesse em grande esplendor. E por isso eles não acreditavam que esse Jesus que nós pregamos, que é o Messias que foi prometido a eles. Eles esperavam que viria com grande resplendor e glória para se assentar no trono de Davi. E aí as nações iriam ver que o lugar onde eles estavam é um lugar privilegiado, é a cidade do grande rei. Eles não contavam que Deus ia formar um outro plano, que mandaria o Jesus que nós recebemos já numa manjedoura, numa família simples. Eles não contavam com isso e por isso que eles nunca receberam esse nosso Jesus como seu Salvador. Mas Jesus cresceu, Jesus viveu ali no meio daquele povo, naquela época, e os fariseus, que era uma religião, perguntou: Jesus, quando vai vir o reino de Deus? Eles tinham interesse de saber como vai ser, onde vai ser, eles tinham esse interesse, né? Porque tinha aquela coisa da lógica de ser um lugar privilegiado. Eles queriam um lugar onde eles tivessem a participação. E aí Jesus vem quebrando isso. Jesus fala para ele, quando o reino de Deus vier, ninguém vai dizer, está ali, ou ali, ou ali, porque ele estará dentro de vós. Então ele vem ensinando, quebrando esse paradigma de lugar físico e dizendo para aqueles homens o seguinte, na linguagem de hoje, Jesus diria assim: filhos, o reino de Deus não estará limitado a um trono físico. O reino de Deus não estará limitado a um lugar físico. O reino de Deus não estará limitado a uma igreja, um santuário, um monte. O reino de Deus, quando vier, estará dentro de vocês. Jesus quis dizer que o reino que Deus vem implantar aqui na terra não é um reino com limite geográfico. Não é um reino que as pessoas vão ver e vão usar aquilo para a glória própria, mas tudo vai ser para a glória dele. E ele veio implantar, ele enviou Jesus para implantar o reino dele espiritual na terra. Por isso que os judeus não receberam isso. O reino de Deus é um reino espiritual. E ele está sendo trabalhado silenciosamente, magnificamente nas pessoas, nos corações dos homens, porque ele não estaria limitado a lugares, a religiões, a nada. O reino de Deus simplesmente entra nas pessoas e quando ela entra dentro da pessoa, a pessoa não aguenta mais viver sem esse Jesus, sem o reino de Deus que vem para dentro dela. Jesus quis ensinar isso, que ele não estaria limitado àquelas pessoas, nem àquela religião, nem a privilégios humanos, mas tudo seria para a glória dele. E agora, as igrejas vivem esse momento. Por causa da pandemia, as igrejas foram fechadas por causa dos decretos, foram para o bem da população, para um proteger o outro, porque essa doença é altamente contagiosa, o coronavírus. Nós vivemos isso. E agora eu te pergunto, quem pode parar a igreja? Se está dentro de você a igreja e você dança para ele, continue dançando para ele. Você prega para ele, continua pregando para ele. Você adora ele no seu quarto, na igreja, continue adorando o Senhor no seu quarto. Faça tudo para a glória dele, porque esse reino foi implantado dentro de nós e ninguém pode roubar isso de você. Sabe? Depois desse ensinamento, ele vem falando do grande dia que a igreja aguarda, que é o arrebatamento. O Senhor vai vir com grande poder e glória depois dessas coisas e ele vai buscar a sua igreja. Então eu acredito que esse tempo que nós estamos
parados, isolados do mundo. Estamos dentro das nossas casas. É para ganhar nossa casa para Jesus em primeiro lugar e depois também para dentro de nós haver uma reforma, uma grande reforma. Você pode falar, poxa, então os judeus eram interesseiros. Mas quantos na igreja são assim? Quantos na igreja querem título, querem uma unção? Quantas vezes a gente já viu, sabe, de coisas de perto mesmo, das pessoas virarem as costas porque o pastor não ungiu. Vou para outra igreja porque lá na outra igreja o outro pastor me unge. O senhor não reconhece que eu sou bom para ser ungido, então eu vou para outro ministério. Qual é a diferença? Estão querendo um reino físico, externo. E Deus falou, eu não vim cumprir a agenda humana. Jesus falou, eu vim cumprir a vontade do Pai, que é em cada coração agora que foi implantado o reino de Deus, elas começarem a viver da fé no seu Salvador. E quem veio nos buscar, quem veio nos salvar é Jesus. Quem virá buscar a igreja é Jesus. Eu quero rapidamente passar essa palavra para você. E tem um hino bem antigo, tirei do baú. E não sei se eu vou conseguir tocar ele para você agora inteiro, mas ele é muito forte. E ele fala desse grande dia. No decorrer desse texto, Jesus fala aqui que, assim como nos dias de Noé, as pessoas continuaram fazendo as coisas dela, até o dia que a destruição veio. Ló, no lugar onde ele morava também, as pessoas continuaram nos seus pecados, até que a destruição veio. E agora Deus para tudo para nos lembrar que Ele é real e que há necessidade de um conserto dentro de nós. Dentro de nós, não mais o pastor te consertar, não mais o líder te consertar, mas você falar, Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso do Senhor, eu não quero passar a eternidade longe do Senhor. A Bíblia diz que é só o princípio, ainda não é o fim, ainda teremos a nossa chance. E eu acredito num grande avivamento, quando as igrejas voltarem a funcionar, pessoas que estavam indo só pelo costume, agora elas terão prazer de dizer, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe Deus quer restaurar isso em você e em mim, em nome de Jesus. Eu vou adorar o Senhor com esse hino e preste atenção, que é muito forte. Fala sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Preste atenção. De repente nesta terra algo vai acontecer. Um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e os jornais trazem a indagação. Onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová, mas eles
com essa palavra. Se as pessoas estão desesperadas agora, que ainda não é o fim, porque ainda temos o Espírito Santo, que vai continuar inspirando pastores, levitas, músicos, ministros de dança. É a hora de você se levantar, porque quando o arrebatamento vier, quem ficar nessa terra será terrível, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado da terra. E se você não busca Deus agora com o Espírito Santo, quando vier as coisas do fim mesmo, você não vai ter força, porque quem nos motiva, quem nos inspira, quem nos levanta todos os dias pela manhã é o Espírito Santo de Deus, que nos aponta para Jesus o tempo todo. A nossa esperança está nele. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada por me ouvirem. E se você gostou desse vídeo, repasse. Se você achou que falou com você, pode falar com mais pessoas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.